Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Hoje vamos resolver mais um interessante problema de mecânica clássica. Vamos resolver um problema clássico de movimento relativo. Um problema em que um barco se desloca em um rio cujas águas se movem com uma certa velocidade. Então vamos nos aprofundar nesse problema. É um problema que desde o ensino médio você tem contato, mas aqui nós vamos explorar este problema com uma riqueza muito maior de detalhes. Esse problema é dedicado a você que é aluno de graduação em Física, Engenharia e áreas afins. Vamos então, pessoal, desenvolver o problema aqui, começando com a situação mais simples possível, uma situação trivial, que é aquela em que o barco se move na mesma direção da correnteza das águas do rio. Então eu vou representar aqui, grosso modo, a situação. Então o barco ele se move com uma certa velocidade, que eu vou chamar de V minúscula, com respeito ao rio, com respeito à água, e essa água também se move com uma certa velocidade, que eu vou chamar de C de correnteza. Nesse primeiro momento, pessoal, eu vou considerar que a velocidade do barco é maior do que a velocidade da correnteza. Bom, é uma situação que pode ser usada em outras situações análogas, por exemplo, um avião, né, se deslocando aí através do ar, né, do vento. Existem uma série de outras situações bastante similares, bastante análogas a essa. Então, embora eu vou falar aqui sobre barco, né, se movimentando num rio, isso pode ser explorado, pode ser levado para outras situações também. As velocidades aqui são velocidades muito menores do que a velocidade da luz, claro, né? A gente vai desprezar efeitos relativísticos, porque as velocidades são muito menores do que a velocidade da luz, e eu vou usar a letra C para a velocidade da correnteza, né? Não é a velocidade da luz, tá ok, pessoal? E outra situação seria aquela em que o barco se move no sentido oposto ao da correnteza. Muito bem. Vamos determinar o tempo que esse barco leva para percorrer uma certa distância D nesse rio. Muito bem. Esse tempo T, eu vou chamar T1. Inicialmente eu vou calcular o tempo necessário para que o barco, se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido que o rio, leva para percorrer uma certa distância D. Então esse tempo é simplesmente a distância que esse barco vai percorrer, dividida pela velocidade do barco com respeito à terra, pessoal. Porque o barco ele está em movimento com relação à água e a água está em movimento em relação à terra. Então, as velocidades, a velocidade do barco com respeito à margem, à terra, é a soma dessas duas velocidades. Essas velocidades, com respeito à terra, elas devem se somar. Então, a velocidade relativa do barco com respeito à terra é a velocidade do barco com respeito ao rio, que é V, mais a velocidade das águas com respeito à terra. Então, esta aqui é a velocidade total do barco visto por um observador na margem, na terra. V mais C. E o tempo para esse mesmo barco percorrer a mesma distância D, só que agora subindo, né, se movimentando no sentido contrário à correnteza, aí nesse caso é a distância D dividida pela velocidade relativa do barco em relação à terra, que é a diferença agora V menos C, já que o barco se move no sentido contrário à correnteza e, portanto, essas velocidades elas vão se subtrair. Muito bem. O tempo total, portanto, para que o barco se movimente desde uma certa posição, percorre uma distância a favor da correnteza, depois volta, tá certo? Contrário a essa correnteza, ao mesmo ponto, né, o ponto de partida, então é a soma do tempo
digamos assim, do tempo de descida, né? Mais o tempo de subida. Então, é D sobre V mais C, mais D sobre V menos C. Então, efetuando essa soma de frações, eu faço aqui o produto dos denominadores, que é o produto da soma pela diferença, que é a diferença de quadrados, V ao quadrado menos C ao quadrado, e em cima eu vou ficar com 2 vezes D vezes V, já que o C vai cancelar. Então esse aqui é o tempo, 2D vezes a velocidade do barco com respeito ao rio, dividido pela diferença de quadrados das velocidades do barco em relação ao rio e a velocidade da correnteza em relação à terra. É um resultado clássico, tá certo? Muito bem, então essa situação aqui é bastante simples. Agora a gente vai explorar a situação em que o barco se movimenta numa direção qualquer, uma direção que faz um ângulo θ com respeito a esse rio, né, as águas, a essa correnteza. Muito bem, vamos aqui representar novamente a situação. Agora o meu barco, ele parte de uma posição da margem, que eu vou chamar de O, e ele deseja chegar no ponto P, que é um ponto que está na direção, ou melhor, no sentido oposto. Tá certo, pessoal? Então, qual deve ser, né, o ângulo que esse barco deve direcionar aí a sua proa a fim de chegar no ponto P? Já que nós temos aqui uma correnteza com velocidade C, e nesse primeiro momento eu vou considerar que novamente que a velocidade do barco é maior do que a velocidade da correnteza, tá ok? Muito bem. Nesse caso, pessoal, o meu barco então ele deve direcionar, né, a sua velocidade numa direção tal que forme um ângulo θ com respeito à horizontal, né, que é a velocidade dessa correnteza. E para isso, pessoal, o que deve acontecer? É possível, né, então, que a velocidade relativa do barco com respeito à terra, que é a soma vetorial da velocidade da correnteza com a velocidade do barco em relação ao rio, essa velocidade aqui, que eu vou chamar de V maiúscula, então ela esteja na direção norte-sul, na direção vertical aqui, para que o barco, saindo do ponto O, ele consiga chegar ao ponto P. Tá ok, pessoal? Para que a velocidade dele, né, relativa em relação à Terra, esteja na direção aí norte-sul, na direção vertical. Muito bem, então a gente vai primeiramente considerar essa situação, em que a velocidade do barco é maior do que a velocidade da correnteza. Nesse caso, o barco se movimentando nessa direção, ele consegue chegar ao ponto P sem se desviar. Depois a gente vai analisar a situação em que a velocidade do barco é menor do que a velocidade da correnteza. Nesse caso, ele vai se desviar, ele não vai, né, conseguir chegar nessa posição desejada. Então, se você utilizar aqui a linguagem vetorial, você vai ver que esse problema acaba se tornando bastante simples. A velocidade do barco com respeito à Terra, então vamos escrevê-la, é a soma vetorial da velocidade do barco com respeito ao rio, mais a velocidade das águas desse rio. Vamos utilizar aqui a notação de versores, tá certo, pessoal? J chapéu e chapéu, né, nas direções horizontal e vertical. Então, notem que a velocidade do barco com respeito à terra, ela está na direção vertical, então na direção J chapéu. E a velocidade do barco com respeito ao rio, ela tem componentes, então tem uma componente horizontal e uma componente vertical, que é igual, então, que é dada por V vezes cosseno de θ na direção I chapéu, mais V vezes seno de θ na direção J chapéu. Tá ok?
E C, né, que é a velocidade da correnteza, a gente está supondo que a água se movimenta na direção horizontal, então na direção I chapéu. C vezes I chapéu. Muito bem. Então nós podemos aqui juntar, né, as parcelas que têm o mesmo versor. Então a gente tem V J chapéu igual a V cosseno θ mais C na direção I chapéu mais V vezes seno de θ na direção J chapéu. Tá ok? Muito bem. Então vocês estão observando aqui que a gente pode inclusive igualar, né, pessoal, essas componentes. Então a velocidade relativa do barco em relação à Terra, V maiúscula, fazendo a igualdade vetorial, é igual à componente vertical da velocidade do barco em relação ao rio, que é V vezes seno de θ. E a outra igualdade é que esse termo aqui, né, na direção I chapéu é igual a zero, porque aqui do outro lado não tem I chapéu. Ou seja, V cosseno θ mais C, isso é igual a zero. Desta última igualdade, pessoal, eu tiro o ângulo, né? Eu posso calcular o ângulo, isto é, a direção que o barco deve se movimentar em relação ao rio para que ele chegue, então, consiga chegar na posição P, que é a posição desejada. Esse ângulo θ, então, é dado por menos C dividido por V. Tá ok? Então, esta é a direção, né, que ele deve orientar na sua proa, a fim de chegar na posição P, e nós podemos calcular a velocidade dele em relação à Terra, tá certo? Que é dada então por V ao quadrado igual a V minúsculo ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, e eu posso expressar esse seno de θ em função do cosseno de θ, ou seja, da velocidade da correnteza e da velocidade do barco em relação ao rio. Para isso, basta lembrar a identidade fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então vai ficar V ao quadrado, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado, então é C ao quadrado sobre V ao quadrado. E isso aqui fica V, aqui vai ficar em cima, vai ficar V quadrado menos C quadrado, dividido por V quadrado, que cancela então. E aí eu tenho, portanto, V quadrado menos C ao quadrado. Em outras palavras, então, a velocidade do barco com respeito ao solo, né, à terra, que é essa velocidade V aqui, maiúscula, então é a raiz quadrada da diferença de quadrados das velocidades do barco com respeito ao rio e a velocidade das águas desse rio. Então tá aí também um resultado bastante interessante. Bom, eu posso, pessoal, calcular, né, quanto tempo esse barco vai levar, né, para se movimentar do ponto O até o ponto P. Esse tempo ele é igual à distância D, tá, percorrida. Eu vou chamar aqui, que nesse caso aqui é a largura do rio, né, vou chamar de D, dividida pela velocidade relativa desse barco com respeito ao rio, que é V maiúsculo, que nós calculamos aqui, que é a raiz quadrada de V ao quadrado menos C ao quadrado. Então está aí resolvido também o tempo para o barco que se move com uma velocidade maior do que a correnteza, tá certo? Numa direção θ, né, tal que ele consiga chegar nesse ponto, nessa posição P aqui, sempre se movimentando num ângulo θ dado por arco cosseno de menos C sobre V. Esse ângulo vocês estão vendo, ele tem que estar no segundo quadrante, maior do que 90 graus, tá? Para que ele chegue nessa posição desejada. Muito bem.
Nós vamos agora, então, analisar o segundo caso, né, desta situação aqui, que é aquela em que a velocidade é menor do que a velocidade da correnteza. Então, o primeiro caso é este, e agora eu vou analisar o segundo caso, em que a velocidade do barco é menor do que a velocidade da correnteza. Nesse caso, meus queridos, não é possível, então, o barco se movimentar sem se desviar do ponto P. Nesse caso, a velocidade dele não vai estar mais na direção norte-sul, mas sim vai sofrer um desvio. Vamos tentar representar esta situação. É bastante interessante aqui. Então, aqui está o ponto de partida, ponto O. Ele gostaria de chegar aqui nessa posição P, mas como a sua velocidade em relação ao rio é menor do que a da correnteza, ele vai se desviar. Então, nesse caso aqui, vamos representar os vetores, velocidade da correnteza. Eu vou tentar desenhar esse vetor maior e a velocidade do barco, né, um pouquinho menor do que essa velocidade da correnteza. Aqui, novamente, é o ângulo θ, só que agora a velocidade relativa do barco em relação à Terra, ela não está mais na direção norte-sul, na direção vertical, tá? Muito bem. Então, nesse caso, o barco ele vai percorrer uma certa distância horizontal, ele vai sofrer um desvio, que eu vou chamar de x, e ele vai, então, sofrer um desvio de um ângulo alfa, tá certo? Com relação à vertical. Muito bem. Então, novamente, vamos fazer análise vetorial, e a partir da análise vetorial você consegue resolver esse problema facilmente, pessoal. Muito bem, eu vou apagar esses resultados aqui. Os desenhos eu vou evitar de apagar e também vou evitar de apagar os resultados principais que nós obtivemos. Aqui também eu vou anotar aqui em cima esta expressão. Então, cosseno de θ menos C sobre V e V igual raiz V quadrado menos C quadrado. Bem, então V é a velocidade do barco com respeito à Terra, que eu vou simplesmente deixar como V. V minúsculo, então ele tem componentes nas direções I chapéu e J chapéu. Então V cosseno θ I chapéu mais V seno θ J chapéu e mais C na direção I chapéu. Bem, vamos juntar aí os termos nas mesmas direções. Então, V cosseno θ mais C na direção I chapéu. Na direção horizontal, a velocidade da correnteza se soma à velocidade do barco, tá certo? Na direção horizontal. E aqui mais V seno θ J chapéu. Ah tá, aqui faltou a flechinha. Bem, nós podemos a partir dessa expressão calcularmos o tempo que o barco leva para atravessar o rio, para percorrer a distância d. Bem, esse tempo é então a distância d dividida pela velocidade na direção vertical. A componente da velocidade na direção vertical é esta aqui, V seno θ, já que esta componente só contribui para o deslocamento horizontal do barco. Então aqui é D sobre V vezes seno de θ. Este é o tempo que o barco leva para atravessar o rio.
que está por trás disso, pessoal, é o princípio da independência dos movimentos de Galileu. Né? A componente horizontal da velocidade não influencia na componente vertical. Os movimentos, esse movimento aqui é uma combinação de um movimento vertical com um movimento horizontal, que são simultâneos e independentes, tá ok? E para a gente calcular a distância x que o barco percorre, que ele é desviado, tá certo? Basta então eu pegar a componente horizontal da velocidade relativa, que é v cosseno θ mais c, e multiplicá-la pelo tempo, que é o tempo de travessia. Que o mesmo tempo que ele leva para percorrer essa distância é o tempo que ele leva para percorrer essa distância x, de acordo com o princípio da independência de Galileu, que é d sobre v vezes seno de θ. Então tá aí a expressão também da distância x, tá ok, pessoal? Notem aqui também que eu posso escrever, né, tangente de alfa, aqui é x dividido por d, uma relação entre xd e o ângulo alfa, tá? O que nós queremos mostrar agora para vocês é, a gente vai querer agora encontrar qual é o ângulo θ, qual é a direção que o barco deve se movimentar, a fim de minimizar esse desvio aqui, a fim de tornar mínimo o desvio, pessoal. Esse é um problema muito simples porque basta apenas calcularmos a derivada de x com respeito ao ângulo θ. Bom, para a gente derivar isso com relação a θ, note que aqui é uma multiplicação e esse d sobre v é uma constante que eu posso... é uma constante multiplicativa que eu posso deixá-la para fora e aí escrever, então, a derivada com respeito a θ desse termo aqui, que é v cosseno θ mais c dividido por v vezes seno θ. E igualar essa derivada a zero para encontrarmos o mínimo, tá certo? Na verdade vai ser um ponto de mínimo, novamente aqui eu não vou utilizar o critério da derivada segunda, tá? Mas é um mínimo, é um ângulo que vai minimizar esse desvio x aqui. Bem, essa constante aqui eu posso me livrar dela, né? Já que aqui é igual a zero. E eu posso ainda reescrever esses termos, pessoal, para facilitar a nossa derivada em relação a θ da seguinte forma. Derivada, então, com respeito a θ, do seguinte termo. Eu vou escrever primeiro esse c. Bom, vamos primeiro fazer isso aqui. V cosseno θ dividido por V seno θ. Fica cosseno sobre seno, que nada mais é do que a cotangente do ângulo θ. E aqui vai ficar C sobre V, vezes... Bom, o inverso do seno é a cossecante de θ. E se eu fizer assim, vai ficar mais fácil para derivar. Eu só preciso lembrar, né, a derivada da cotangente e a derivada da cossecante. Bom, a derivada da cotangente, pessoal, é menos cossecante ao quadrado de θ. Mais C sobre V, que é uma constante multiplicativa, vezes a derivada da cossecante. A derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então aqui vai ficar menos cossecante de θ vezes cotangente de θ. E isso é igual a zero. Eu posso dividir tudo por cossecante de θ. E aqui fica uma cossecante de θ, aqui vai cancelar. E esse termo eu posso passar para o lado direito positivo. E aí eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com cossecante de θ. E isso é igual, né, a menos C sobre V vezes a cotangente de θ, pessoal.
Voltando para seno e cosseno, né, que é o que a gente tem mais familiaridade, pessoal. Vamos lá, eu vou fazer aqui. A cossecante, então, é o inverso do seno. E a cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Olha, novamente aqui eu posso cancelar o seno e passando esse termo para cá, eu concluo que o cosseno de θ é menos V sobre C. Tá ok? Muito bem, ó, um resultado bastante interessante. Esse é o ângulo, então, mínimo, né? θ mínimo, que torna esse desvio x aqui o menor possível. Tá ok? Muito bem. Bem, eu gostaria agora, pessoal, de descobrir, né, qual é esse ângulo, tá? Esse ângulo θ. E qual é esse desvio, tá certo? A gente vai querer calcular, então, o tempo, quanto tempo leva para esse ângulo, tá? Que é dado aí por arco cosseno de menos V sobre C. E qual é esse desvio mínimo, tá? Eu vou mostrar para você que esse desvio mínimo para o ângulo mínimo é igual à distância D, a largura do rio, tá? Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Aqui eu posso, então, já apagar, menos esse tempo aqui, e a expressão também do x. Aqui eu posso apagar. Bem, note o seguinte, aqui, então vamos calcular o tempo mínimo. O tempo para o ângulo mínimo. Só que na expressão do tempo eu tenho um seno. E o ângulo mínimo está expresso em termos do cosseno, pessoal. Então, o que a gente pode fazer aqui? Note o seguinte, o cosseno de θ mínimo é menos V sobre C. Aqui eu já tenho um V, né? Eu precisaria colocar um C aqui. Então, o que eu poderia fazer? Eu posso multiplicar em cima e embaixo dessa expressão do tempo por C. E aí eu fico, então, com C sobre V. Mas C sobre V é menos 1 sobre cosseno, tá? Então, o resultado é que o tempo para o ângulo mínimo vai ficar como? Menos D sobre C, que multiplica cosseno de θ mínimo vezes o seno de θ mínimo, tá? E nota o seguinte, seno de θ vezes cosseno de θ, pessoal, é a metade do seno do arco duplo, né? É meio seno de 2θ. Então eu vou escrever essa expressão do tempo como sendo, vamos fazer aqui embaixo, menos, bom, aqui o 2, né, vai para cima, então vai ficar menos 2D dividido por C, que é a velocidade da correnteza, vezes o seno de 2 vezes θ mínimo. Essa expressão, tá, do tempo para o menor ângulo possível, tá certo? Que torna, na verdade, o desvio, tá, x, quando a velocidade do barco é menor do que a correnteza, o menor possível. Então, esta aqui é a expressão do tempo para o ângulo mínimo, e a gente pode encontrar qual é esse ângulo que torna, então, esse tempo o menor possível, tá? Para isso, pessoal, basta você notar o seguinte, olha, esse tempo aqui parece que ele é negativo, mas não pode ser negativo. Significa que esse seno de 2θ mínimo, ele tem que ser em módulo o maior possível, então tem que ser igual a 1, né, já que o seno é uma função entre 1 e menos 1, só que em módulo. Mas tem que ser com sinal trocado. Então tem que ser menos 1. Ora, e quando que o seno de um ângulo é menos 1? Quando esse ângulo é 270 graus. Então 2θ mínimo é 270 graus.
a gente conclui então que o ângulo, tá, que torna, né, o menor tempo possível de travessia, ou que dá o menor desvio x, é o ângulo então de 135 graus, tá certo, pessoal? É um resultado bastante forte, né? Um resultado bastante interessante. 135 graus. Então agora falta a gente calcular qual é o desvio mínimo, tá certo? Vamos calcular o valor de x, então, para o ângulo θ mínimo, o ângulo 135 graus. Então, muito bem, x mínimo vai ser igual, então, a v vezes cosseno θ mais c. Note o seguinte, esse cosseno de θ, então, vai ser o cosseno de θ mínimo. E aqui, pessoal, para facilitar as contas, eu vou substituir esse v por menos c vezes cosseno de θ mínimo. Aí mais c aqui, então eu vou colocar esse c primeiro. Então vai ficar c menos c vezes cosseno de θ mínimo vezes esse outro cosseno de θ mínimo. E aí tudo multiplicado por esse termo aqui, que nós já sabemos quanto que ele é, né? Em termos de θ mínimo, eu escrevi ele como 2 vezes d dividido por c seno de 2 θ mínimo. Muito bem. Então o ângulo θ mínimo é 135 graus, seno de 270 é menos 1, com esse menos cancela, então isso aqui vai ficar 2d sobre c. Aqui, veja, cosseno de 135, pessoal. Então, cosseno de 135 está no segundo quadrante. Então, faz 180 menos 135, dá 45. O cosseno de 135, então, vai ser menos o cosseno de 45, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2, vezes menos raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai dar 2 sobre 4, que é meio. E aí eu tenho c menos c sobre 2, eu tenho metade de c nesse primeiro termo. Hora que eu multiplicar, então, meio c vezes 2d sobre c, o meio, o 2 vai cancelar, o c vai cancelar. A conclusão é que a distância mínima é igual a d, a largura do rio. Então, se esse barco se movimentar sempre numa direção que forme um ângulo de 135 graus, com respeito à horizontal, né, a direção da correnteza, ele vai sofrendo um desvio que é igual à largura desse rio e num tempo de travessia igual a menos 2d sobre c, já que o seno de 2θ é mínimo igual a 1, né, o tempo de travessia, então, também é menos 2d dividido por c, onde c, cuidado, é a velocidade da correnteza. Tá ok, pessoal? Um resultado, então, bastante interessante também esse. E agora a gente vai analisar a última situação, que é aquela em que o barco se movimenta em relação à correnteza, sempre na direção perpendicular. Então, o barco sempre estará se movimentando perpendicularmente à correnteza. É claro que ele vai sofrer um desvio também, vai ser levado até uma certa posição, tá? E a gente vai agora analisar esse último caso, pessoal. Vamos lá, então. Eu vou ter que apagar algumas coisas aqui. Eu vou colocar esses resultados aqui em cima, tá? Desta situação aqui. Então, primeiramente, eu vou colocar ali o cosseno de θ mínimo, então, que saiu, né, da expressão, a expressão da derivada desta expressão aqui, tá? Então, que é menos v sobre c. O tempo, esse ângulo mínimo, então, é 135 graus, tá? O tempo mínimo é menos 2d. Perdão, pessoal. Aqui não tem tempo negativo, claro, né? É 2d sobre c. É claro, porque o seno de 270 é menos 1, né?
Então é por isso que vai ficar positivo 2D sobre C, claro, e o x mínimo aqui é igual à distância D, a largura do rio, tá? Muito bem. Vamos então apagar aqui. E vamos para o último problema, né, a última situação de hoje, desse vídeo, que é aquela em que o meu barco agora se movimenta sempre numa direção perpendicular à correnteza, tá? Então aqui nós temos a composição de velocidades. Tá aqui a velocidade do barco com respeito à Terra, tá certo? E essa velocidade relativa do barco com respeito à Terra faz um ângulo que eu vou chamar de alfa, com a direção norte-sul, ou com a direção da velocidade do barco com respeito à correnteza. Então, novamente, o barco sai de uma posição O, mas devido à correnteza ele vai ser arrastado, né, por esta água e vai chegar numa posição aqui, que é o ponto P, se desviando, portanto, do mesmo ângulo, né? O ângulo alfa, tá certo? A gente vai chamar então de D a largura desse rio. E agora a gente novamente vai escrever a expressão da composição de velocidades, que é a soma vetorial, como sempre, né? V mais C. O que muda agora é que a velocidade, então, relativa do barco em relação à Terra, ela tem componentes, que é igual a V vezes seno de alfa na direção I chapéu, mais V vezes cosseno de alfa na direção J chapéu. E isso é igual a V na direção J chapéu mais C na direção I chapéu. Tá ok? Muito bem, fazendo então a igualdade, né, das direções, a gente tem que V vezes seno de alfa igual a C e V vezes cosseno de alfa igual a V. Tangente de alfa, pessoal, é x dividido por d, tá? Que é igual também a c dividido por v, tá ok? Vamos escrever isso aqui. Tangente de alfa, então, é x sobre d, que também é igual a v dividido por c, né? Que segue também dessas duas relações aqui. E aí a gente pode até escrever, né, que o desvio sofrido pelo barco, x, é v sobre c multiplicado por d. Tá ok? Isso aqui é importante. Bem, vamos então, num primeiro momento, calcular, né, o tempo que esse barco leva para atravessar o rio, para percorrer a distância, né? Claro, a distância nessa direção agora, né, pessoal? Que não é a largura do rio, tá? Muito bem. Para isso, então, esse tempo, que eu vou chamar de T1, ele é simplesmente, né? Bom, eu posso pegar a distância vertical, que é a largura do rio, né? Já que eu não quero me referir a essa distância aqui, e dividir pela velocidade na direção J, na direção vertical, tá certo? Que é a velocidade relativa multiplicada pelo cosseno do ângulo alfa, ou então, né, a velocidade do barco com respeito ao rio, que é d sobre v. Vamos deixar essa expressão nessa forma, já que v também é igual a v vezes cosseno de alfa. Muito bem. Eu posso também, pessoal, dizer, né, que a velocidade
total desse barco, a velocidade relativa do barco, a velocidade do barco relativa à Terra, é igual a v ao quadrado mais c ao quadrado, né? Isso aqui eu posso concluir facilmente elevando ao quadrado essas duas equações e somando. V quadrado igual a c ao quadrado mais v ao quadrado. Bom, então feito tudo isso, agora a gente quer saber o seguinte: qual é o tempo que esse barco vai levar para retornar ao ponto de partida? Tá ok? Vamos agora fazer a situação inversa. Então, o meu barco está lá na posição de chegada e ele agora quer retornar à posição de origem, tá certo? Esse problema ele não é tão simples, tá? A gente resolver. Então aqui eu vou representar novamente a velocidade da correnteza e agora aqui eu vou representar a velocidade do barco com respeito ao rio. E aqui está então a velocidade do barco com respeito à terra, pessoal. Bom, aqui é o ângulo θ, só que essa velocidade do barco em relação à terra, né? Ela vai fazer um ângulo. Ela faz um ângulo. Bom, a velocidade do barco com respeito à vertical nós sabemos que é alfa, né? Então esse ângulo aqui é alfa. Na verdade eu quero saber esse ângulo todo aqui, ó. Esse ângulo é o ângulo entre a velocidade do barco com respeito ao rio em relação à vertical. Esse ângulo aqui eu vou chamar ele de beta, tá? E não é difícil de mostrar que esse ângulo beta é 2 vezes alfa, onde alfa é o ângulo entre a velocidade do barco em relação à terra e a direção vertical, tá? Então eu já vou dar esse resultado, beta igual a 2 vezes alfa. Isso aqui é um resultado bastante interessante. Bem, então nesse caso agora, pessoal, então eu quero descobrir qual é o tempo necessário que esse barco leva para voltar, tá? Vamos escrever então a nossa expressão vetorial. Então, v, velocidade do barco relativa à terra, é a velocidade do barco relativa ao rio, mais a velocidade da correnteza. V, então, é esta velocidade que tem, então, componentes sob o ângulo alfa, né? Então, nós temos menos v na direção horizontal, é seno de alfa na direção i chapéu, negativo, menos v cosseno de alfa na direção menos j, né? J chapéu. E isso é igual, então, a v, que agora faz um ângulo beta com respeito à vertical. Então, tem componentes também, né, na direção negativa, tá certo? Menos v seno de beta e chapéu, menos v vezes cosseno de beta na direção j chapéu. E ainda nós temos mais c na direção i chapéu, pessoal. Então, a partir dessa identidade vetorial, né, a gente pode concluir que v seno de alfa é igual a v seno beta menos c. Vamos escrever aqui então. V maiúsculo seno de alfa igual v minúsculo seno de beta menos c. E v cosseno de alfa igual a v cosseno de beta. V cosseno de alfa igual a v cosseno de beta. Muito bem. Então, a partir dessas relações, eu consigo calcular o tempo, tá? O tempo que esse barco leva para voltar. Esse tempo, como vocês estão notando, vocês devem perceber, eu vou chamar esse tempo de T2, já que eu já calculei T1, né, o tempo para o barco ir, que é simplesmente D dividido pelo V, que é a velocidade do barco relativa à água.
supondo que ele sempre se movimente na direção perpendicular a essa correnteza. Agora o tempo para ele voltar é igual à distância d, essa distância aqui, largura do rio, dividida pela velocidade do barco em relação à correnteza, a componente vertical, pessoal, que é esta aqui, né? É V cosseno de beta, tá certo? V vezes cosseno de beta. Esta aqui vai ser a expressão do tempo. Que vocês, como podem observar, V cosseno de beta também é igual a V vezes cosseno de alfa, né? Mas eu vou deixar V cosseno de beta e agora eu vou usar o fato de que beta, o ângulo beta, é igual a 2 vezes alfa, tá? Então, esse tempo T2, bem, eu vou ter que apagar algumas coisas aqui agora. Não vou apagar o T1. Note o seguinte, pessoal. Então, T2 igual a D dividido por V cosseno de 2 alfa. Então, estou relacionando beta com alfa. E agora, você sabe que a tangente de alfa é V dividido por C. A gente não pode perder, né, de vista que tangente de alfa é a velocidade do barco relativa ao rio, dividida pela velocidade da correnteza relativa à Terra. Agora, eu preciso, então, expressar o alfa. Eu quero expressar o alfa em termos de V e de C aqui. Eu quero tirar esse cosseno de 2 alfa e colocar essa relação, esse resultado, que é V sobre C. Para fazer isso, eu preciso, então, achar uma relação entre o cosseno de 2 alfa e a tangente de alfa, pessoal. E aí temos que recorrer à trigonometria novamente. Para isso, você precisa lembrar que seno de 2 alfa é igual a 2 vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa. Isso aqui é igual a 2 vezes, nós já encontramos essa relação em algumas aulas anteriores, o seno de 2 alfa eu posso escrever ele como 2 seno alfa cosseno alfa, mais o seno alfa, pessoal, cosseno alfa, eu posso escrever ele como tangente de alfa, tá? Vezes a secante, dividida, perdão, pela secante ao quadrado de alfa, que é 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Porque a secante ao quadrado é o inverso do cosseno, né? Então, se eu multiplicar por cosseno ao quadrado aqui, o cosseno da tangente vai cancelar, vai sobrar um cosseno em cima, que é justamente esse aqui. Então, isto aqui, de fato, é igual a isto aqui. E eu também preciso usar o fato de que, bom, mas aqui eu tenho cosseno de 2 alfa. O cosseno de 2 alfa é simples, é só dividir seno de 2 alfa, que eu já achei uma relação para ele em função da tangente de alfa, que é o que eu tenho, e dividir pela tangente de 2 alfa. E a tangente de 2 alfa é fácil a gente encontrar, pessoal. Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui do lado, depois eu apago. Tangente de A mais B, então os senhores devem saber que é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Mas como o A é igual a B, né? Então alfa, 2 alfa aqui, vai ficar 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado, tá? De alfa. Então tangente de 2 alfa é 2 vezes a tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Então isso significa que o cosseno de 2 alfa é simples encontrarmos. É só dividir o seno de 2 alfa pela tangente. A hora que eu dividir, o 2 tangente de alfa vai cancelar. E aí vai sobrar, então, 1 menos tangente ao quadrado, que vai ficar em cima. E embaixo vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de alfa. E a tangente de alfa eu sei que é
velocidade do barco relativa à correnteza, ao rio, né, a correnteza, dividida pela velocidade da correnteza. Então vai ficar 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, e aqui 1 mais v ao quadrado sobre c ao quadrado. E isso aqui simplesmente vai ficar c ao quadrado menos v ao quadrado, em cima, né? E embaixo eu fico com c ao quadrado mais v ao quadrado. E está aí, pessoal, a expressão que me permite calcular o tempo, né? Perdão, na verdade eu esqueci de multiplicar aqui, claro, né? Isso aqui só é o cosseno de 2α, né? Eu acho que eu fiz confusão aqui. Aqui, na verdade, eu já deveria ir para o T2, né? Então, o T2, pessoal, tá? O T2, então, vai ser D sobre V, 1 sobre cosseno de 2α. Então, eu preciso inverter isso aqui agora, ó. Então, vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de α sobre 1 menos tangente ao quadrado de α. Agora sim, claro, eu substituo a tangente de α por v sobre c. Então, eu vou fazer aqui no cantinho. Vai ficar d sobre v, que multiplica 1 mais v ao quadrado sobre c quadrado sobre 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Já vou colocar direto o resultado aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui. E o resultado vai ser, então, c quadrado mais v quadrado. E embaixo vai ficar 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Vai ficar c quadrado menos v quadrado. Esta aqui, então, é a expressão, tá? Que permite calcular o tempo para o barco voltar, para o barco retornar ao ponto de partida. E se você quiser calcular o tempo total, você soma, então, T1 mais T2. E se você somar esses dois tempos, você vai ver que isso vai dar exatamente a mesma expressão, pessoal, aqui, ó, da situação que nós analisamos no início do vídeo, né? Quando o barco se movimenta na mesma orientação, na mesma direção que a correnteza. Uma situação, um resultado bastante interessante, né? Que essa soma dê exatamente esta expressão que aqui está. Muito bem, analisamos então, né, do ponto de vista bastante matemático, esse problema. A física eu espero que você já domine, tá certo? Do movimento relativo, e nos vemos no nosso próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.